Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e você está no canal do GAT. Hoje nós vamos complementar o primeiro vídeo que fizemos e discutir a questão de pesquisas eleitorais. Mais especificamente, esse vídeo vai falar sobre 5 mitos a respeito de pesquisas eleitorais. 5 coisas que as pessoas falam sobre pesquisas eleitorais e que são mentira, que não se aplicam na prática, né? Então, vamos falar desses nossos mitos. O primeiro mito é que eu nunca vi ninguém, eu não conheço ninguém que foi entrevistado por uma pesquisa. Logo, esses dados são inventados. Se eles não inventassem esses dados, eu conheceria alguém que tivesse respondido a uma pesquisa. Por que isso é um mito, assim? Bom, primeiro, assim, é uma verdade. A gente não conhece ninguém que foi entrevistado numa pesquisa. Mas não é para uma pesquisa, mas não é por isso que esse dado foi inventado. Sim, as pessoas respondem às pesquisas e esses dados são de verdade. O que acontece? Eu mostrei uma calculadora de tamanho amostral. Então, nós vamos pegar uma população de 150 milhões de pessoas, tá? 150 milhões de pessoas, eu quero representá-la num intervalo de confiança de 95%, ou seja, 95% das vezes que eu fizer a pesquisa eu vou acertar, vai estar dentro da minha margem de erro, e a margem de erro vai ser de 2%. Isso que as pesquisas eleitorais fazem, tá? Com isso eu preciso de uma amostra de 2.401 pessoas, tá? Para representar 2.400 para arredondar. Então, e as pesquisas eleitorais, então, nacionais, utilizam uma amostra dessas de 2.400 pessoas. Ora, se eles vão pesquisar com 2.400 pessoas, você não vai conhecer ninguém. Assim, é quase como eu pegar os ganhadores da Mega Sena. Eu também não conheço ninguém que ganhou, mas alguém ganha, né? E aqui tem mais uma coisa que é relevante, assim, as pessoas que respondem a pesquisa não vão falar para os outros que responderam. Não porque elas querem esconder alguma coisa, mas simplesmente porque não acham relevante, né? Então, se eu sou abordado, pode ser que nem a esposa de quem foi entrevistado saiba que essa pessoa foi entrevistada, assim, uma coisa tão irrelevante no dia a dia da pessoa que ela não vai contar para ninguém, ela não vai nas redes sociais dizer, olha, hoje eu respondi uma pesquisa eleitoral. A pessoa tá lá, responde, tá de saco cheio, tá despachando o cara que tá entrevistando. Então a pessoa simplesmente não conta pra ninguém, depois ela até esquece que respondeu aquela pesquisa. Então ela não vai espalhar isso daí, né? E só para mostrar para vocês, se eu pegar esses 2.400 pessoas e 400 pessoas dividido por 150 milhões, isso vai dar 0,000016 aqui, tá? Então, para calcular em percentual, essa vírgula tem que andar duas casas, tá? Vamos botar V100. Então vai ser 0,0016, tá? Então, quando se faz uma pesquisa desse tamanho de população que nós estamos falando, tá? Desse percentual da população que nós estamos falando, então nunca que... É muito difícil a gente conhecer alguém, ainda mais se essas raras pessoas que são pesquisadas não falam para os outros que foram pesquisados, então por isso que a gente não conhece ninguém que fez uma pesquisa. Mas de qualquer forma a pesquisa é feita e dá certo. O segundo mito é que a opinião de 2.000 pessoas não pode representar a opinião de 150 milhões de brasileiros votantes, que é o número que eu estou trabalhando, assim, que é alguma coisa próxima disso, tá? A gente não pode representar com essas 2.400. E bom, tá aqui a calculadora amostral demonstrando que sim, né? Trabalhando essa margem de erro de 2.400 pessoas, sim, a gente representa, né? Dentro desse intervalo de confiança,
95% das vezes vai estar dentro da margem de erro, tá? Agora, se eu quiser diminuir minha margem de erro, eu vou precisar de mais gente, mas também são 9 mil pessoas, tá? Para representar os 150 milhões, tá? Também é pouca gente. E se eu trabalhar com a margem de erro de 5%, aí eu preciso de quase ninguém, tá? Isso é a mágica da ciência da estatística, tá? De fato a gente representa, tá? Só que aí precisa ser uma amostra aleatória, totalmente aleatória, não pode ter... Não posso pegar, chamar 300 amigos para representar, assim, os 150 milhões. Eu tenho que pegar o nome dos 150 milhões, botar dentro de um saquinho e sortear, tá? Aí vai dar certo, aí com pouca gente eu consigo trabalhar com essa amostra representativa, né? E dá certo, tá? Assim. E isso nos leva ao terceiro mito, que é o mito de que enquete funciona melhor do que pesquisa eleitoral, tá? Uma enquete é bem melhor, tá? Por quê, assim? Então, o enquete a gente faz no site, numa revista, em qualquer meio de comunicação, vamos fazer uma enquete, tá? Então, sei lá, a revista Veja, Folha de São Paulo, lá fez uma enquete com seus leitores e chegou à conclusão que o candidato A vai ganhar a eleição. A questão é que tem um grande viés, assim, tá? Os leitores daquela revista, daquela publicação, já tem uma característica em si, ainda mais se for uma publicação que é de esquerda, uma publicação de direita, já existe um viés naquela publicação. E a enquete vai atingir os leitores daquela publicação, vai atingir pessoas que têm o mesmo viés político daquela publicação. Então, essa enquete não tem utilidade. Só que esse mito se apoia assim, como que uma pesquisa que só foi atrás de, vamos botar 2%, só foi atrás de 2 mil pessoas, como é que essa pesquisa pode ter mais valor do que a minha enquete que atingiu 100 mil pessoas? 100 mil pessoas responderam a minha enquete, e aí tu quer me dizer que uma pesquisa de 2.400 pessoas tem mais valor do que as minhas 100 mil? Sim, estou dizendo isso. Porque é muito melhor, é muito mais útil eu pegar 2 mil pessoas, mas totalmente randomizadas, né, sem nenhum viés, do que pegar 100 mil pessoas com viés. E aí não só vai me indicar o que as pessoas com aquele viés fazem, né? Eu sempre vejo as enquetes dos pingos nos is lá, assim, sempre dá 90 e tantos por cento, assim. Então, sei lá, vão perguntar, você confia no STF? Aí 98% das pessoas dizem que não na enquete lá. Só que todo mundo que tá lá já tá assistindo aquele programa porque não confia no STF. Enfim, então não faz muito sentido essas enquetes. Elas são boas como diversão ou como uma análise daquela audiência, enfim, mas não indicam a população inteira. E outro fenômeno que é legal de falar também é que muitas vezes tem um site de esquerda botou lá quem que vai ganhar, o Bolsonaro ou o Lula, assim, aí ganha o Bolsonaro, assim, porque o povo da direita descobre e vai lá e vota no Bolsonaro, né? Daí ou o contrário também, né? Sei lá, o povo do Lula vai lá na enquete no site de direita e vota em peso, enfim. Então, isso não está indicando a população, né? Quem decide a eleição é o cidadão comum, é o cara que não está lá com camisa de apoiar partido, não sei o quê, tá lá quietão, lá fazendo suas compras no supermercado, tá lá passeando na praça, né? Esse é o cara que decide a eleição. O quarto mito, o quarto mito é assim, o meu candidato mobiliza mais gente, meu candidato leva milhões de pessoas no comício, na manifestação, mas está mal nas pesquisas, tá? E o outro candidato não leva ninguém na manifestação, é vaiado na rua e tá super bem na pesquisa, então a pesquisa não funciona. Então isso é um mito, tá? Porque isso é um fenômeno que pode acontecer. Imagine que um candidato levou 1 milhão de pessoas num comício, assim, 1 milhão de pessoas é um monte de gente.
E o outro candidato levou 5 mil pessoas. Então, quem que vai ganhar a eleição? Eu não sei, assim, porque a gente está pegando só pessoas fanáticas. Então, pode ser que o candidato tenha um apelo popular, consiga ter um apelo com pessoas mais fanáticas, consiga fidelizar uma grande parcela da população e levar nessas manifestações. Mas a gente está falando de 1 milhão de pessoas e sobraram 149 milhões. E aí a gente tem que ver a opinião desses 149 assim, milhões. Esse 1 milhão, tá ok, isso é um número relevante de eleitores, mas eles não são uma amostragem da população, né? Esse aí é um mito que é a mesma coisa que as enquetes, tá? Assim, então não é algo que... É algo que é relevante, que cientista político vai ter suas análises para fazer, mas isso não é uma pesquisa eleitoral, tá? Isso não vai se refletir na eleição. O resultado da eleição não vai ser, sei lá, tipo, se tinha 2 manifestações no candidato A, tava, sei lá, 99% das pessoas que foram nas manifestações foram no candidato A e 1% foi na do candidato B, assim. Isso não significa que o candidato A vai ter 99% dos votos e o B vai ter 1%, assim. Isso aí não quer dizer nada, assim. Na hora da eleição, vota o cidadão comum, o cidadão que não está interessado na política, que esse cara é a maioria. E o nosso último mito número 5, é que o resultado da pesquisa é sempre diferente da eleição, tá? Então a pesquisa não funciona por causa disso. Isso é uma verdade, mas a gente não é uma verdade inteira, assim, tá? Vamos lá. Por que o resultado das eleições é diferente da pesquisa? Porque pesquisa é uma coisa e na hora de votar é outra coisa. O cara muda de ideia na hora, assim. Tem gente que decide o candidato na hora, assim. Então tem vários vieses disso. Mas a pesquisa boca de urna costuma acertar, tá? Então, quando a pesquisa boca de urna erra, aí que se vai se ver por quê, se afere a metodologia, se vê por que está errado. Mas a única pesquisa que de fato tem que bater com a eleição é a pesquisa boca de urna, porque ela é feita na hora, assim, com o candidato, com o eleitor que de fato votou, né? Isso é... porque sei lá, se vem alguém me entrevistava agora para fazer uma pesquisa eleitoral e eu tô a fim de responder, eu vou dizer que vou votar no meu candidato preferido que eu gosto mais, tá? Só que meu título de eleitor, agora que eu transferi, mas vamos supor que meu título de eleitor ainda estivesse em Porto Alegre e eu morando no Rio de Janeiro. Aí eu digo que vou votar nesse candidato, mas na prática eu nem vou no dia da votação, né? Vou lá só para justificar meu voto, assim. Então a pesquisa boca de urna é a que pega essa coisa. E eu ainda posso mentir na hora, assim, só de sacanagem, né? Então isso ainda pode ser mais um viés que faz a pesquisa estar errada. Mas a teoria estatística de amostragem, ela funciona. Se eu tirar a amostragem, se a coisa for bem sorteada, se eu fizer a estratificação bem direitinho, eu vou ter um resultado certo, tá? E outra coisa é que ninguém se lembra das pesquisas que acertaram. Todo mundo se lembra das pesquisas que erraram. Só se fala dessas pesquisas que erraram, né? Quando a pesquisa erra, a imprensa fica batendo, martelando, não sei o que é. Quando a pesquisa acerta, não fez mais do que obrigação, tá? E a última coisa que eu queria dizer sobre isso, sobre esse mito, é que dentro da estatística a gente trabalha com um intervalo de confiança de 95%, e isso quer dizer que em cada 20 pesquisas feitas, uma vai sair da margem de erro. Não deve sair muito, mas em cada 20 pesquisas, que é 5%, então em cada 20 pesquisas uma vai sair da margem de erro. Isso é normal e esperado dentro da estatística. Não se espera que saia muito, mas acontece. Então isso ainda está dentro do previsível, dentro do que a estatística está prometendo. Então por esse vídeo seria isso. Eu agradeço muito a audiência. Se você está gostando do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal.
te inscreve no canal, porque é legal você estar inscrito em canal que vai agregar coisa para você. Não te inscreve em canal de besterol, te inscreve em canal de conhecimento, que é o caso aqui do canal do Gatti, né? Deixa o like no vídeo também para ajudar esse projeto, não custa nada e eu vou ficar feliz com isso, né? E a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!